Em 2013, um geneticista na Escócia ficou sentado olhando fixamente para um resultado que ele havia obtido em 3 ocasiões separadas. Vezes e 3 vezes separadas a máquina. Disse-lhe a mesma coisa impossível. Ele não estava analisando o DNA de um estranho. Ele estava analisando a linhagem materna da mulher mais fotografada do século XX. Uma mulher cujo rosto havia vendido mais revistas do que qualquer monarca na história, cujos ancestrais supostamente tinham sido rastreados, catalogados e encadernados no páginas da mais grandiosa aristocracia da Inglaterra, livros de registros. E o que ele encontrou nas celas dela deveria não estive lá. Um marcador genético tão raro que em um banco de dados com 65 mil pessoas, apenas 14 humanos, os seres do planeta, o carregavam. 13 deles moravam na Índia. Um morava em Naples. Nenhum deles morava em lugar nenhum. Europa. E, no entanto, lá estava ela parada, silenciosamente na linha materna direta de Diana, Princesa de Gales. Ele repetiu o teste. O resultado não mudou. Ele tinha 2 amostras de 2 seres vivos diferentes, parentes que nunca haviam se conhecido, e ambos carregavam o mesmo marcador, independentemente. O que significa que não foi um erro. Não era contaminação. Não era uma mancha. Em um slide. Era real. Era verdade. E estava escondido no mais, linhagem famosa na Grã-Bretanha há mais de 200 anos. Anos. Eis o que você precisa entender. Antes de prosseguirmos, essa história tem 2 partes e ambas. Eles vão te perturbar. A primeira é uma descoberta genética, então. Estatisticamente improvável que o próprio cientista teve que convencer o seu. Para seus próprios colegas, ele não havia cometido um erro. O segundo é o ser humano por trás. Aquele marcador, uma mulher que foi apagada completamente, tão deliberadamente que até mesmo seus próprios descendentes, as pessoas caminhando, por aí com o DNA dela costurado em cada célula de seus corpos, não tinha ideia de que ela jamais existiu. Eles acreditavam em uma história diferente. Uma mentira elegante, respeitável e confortável, que havia sido transmitido na família. Jantares para 7 gerações. A biologia dizia uma coisa. A família, disse outro. E por 2 séculos essas 2 histórias viajaram lado a lado sem nunca se tocarem, nunca colidindo, até que um pequeno tubo de plástico de saliva fez com que eles colidissem violentamente. Então vamos começar por onde o mundo pensou. Sabia de tudo. Em 1981, quando um jovem tímido de 20 anos chamado Diana Frances Spencer caminhou até o corredor da Catedral de São Paulo para casar, o futuro rei da Inglaterra, sua ascendência, tinham sido estudados à exaustão. Os genealogistas trataram os Spencers como quase um modelo de aristocrata inglês. Família, dinheiro antigo, terras antigas, sangue antigo. Rastreável até duques e condes, e o tipo de nomes que preenchiam o índices de volume sobre nobreza. A suposição que todos fizeram, suposição que ninguém sequer se deu ao trabalho de fazer. A questão era se sua linhagem sanguínea era tão puramente inglês quanto uma linhagem sanguínea, possivelmente. Séculos de propriedades rurais, séculos de casamentos cuidadosos entre os certos, famílias, séculos do que era, chamado com arrogância de boa educação. E aqui está, o acordo. Essa suposição não era apenas preguiçoso, era a base de tudo, como a aristocracia britânica entendia. Em si, a ideia de que essas famílias eram geneticamente distintos que seus, o sangue era de alguma forma mais limpo, mais antigo, mais nativa do que a de todos os outros. Essa ideia era a espinha dorsal que sustentava toda a turma. Sistema vertical. Então, quando 2 das mães de Diana, parentes ambos primos em 3º grau de sua mãe, cuspiu em um tubo como parte de um projeto de genealogia genética, ninguém esperava que os resultados fizessem qualquer coisa menos fazer qualquer coisa. Confirmar o que os livros de recordes já dissem. Eles esperavam ver o intacto. Linha inglesa que se estende até o colinas verdejantes do passado. Em vez disso, o teste voltou a abranger essa linhagem, geração após geração, de mãe para mãe para mãe, e, há cerca de 7 gerações, deparou-se com algo que os livros de recordes registraram. Havia apagado silenciosamente. Agora preste atenção nisto, porque entenda por que essa descoberta é tão importante. Hermético, você precisa entender o porquê esses parentes em particular foram escolhidos e por que o tipo de DNA que está sendo testado importa enormemente. Ambas as mulheres descendiam de Diana, lado materno através de uma corrente ininterrupta, de mães e filhas. E o teste não estava analisando o comum. DNA, o tipo que é embaralhado e remixado a cada geração, metade do seu pai, metade da sua mãe, embaralhado como um baralho de cartas. Estava analisando o DNA mitocondrial.
E o DNA mitocondrial desempenha um papel importante. Regras completamente diferentes. Pense nisso por um segundo. O DNA mitocondrial é transmitido apenas para as gerações futuras, pela linhagem feminina através de uma mãe, a todos os seus filhos, mas apenas aos seus. As filhas passam isso para a próxima geração. Não se mistura, não combina com nada. A contribuição do pai passa intacto, praticamente inalterado, como uma carta lacrada entregue de mão em mão para mão através dos séculos. Uma carta que nenhum homem que se casasse com alguém da família poderia. Nunca toque, altere ou contamine. Todo marido que entrou no Spencer, linhagem de mais de 200 anos, o deixou, impressões digitais por todo o resto do genoma, mas a linhagem mitocondrial correu, passando direto por eles intocados, selados. Incorruptível, o que a torna a coisa mais próxima. A genética precisa de um registro à prova de adulteração. É um fio que você pode seguir para trás, através do tempo, mãe por mãe, com absoluta certeza de que ninguém reescreveu isso ao longo do caminho. E é exatamente isso. O que torna isso tão devastador, porque enquanto a família estava ocupada, reescrevendo os registros em papel, e eles eram, como vocês verão em breve, o único registro. Eles jamais conseguiriam alcançar aquele que estava enterrado. Dentro do próprio corpo, continuava dizendo ao verdade. O jornal dizia europeu. O sangue dizia algo completamente diferente. O marcador encontrado pelo geneticista pertence para um haplogrupo chamado R30b, e o R30b juntamente com tudo o que o compõe. Ramos é do sul da Ásia. Não é ocasionalmente do sul da Ásia. Talvez não seja do sul da Ásia, inteiramente sem ambiguidade, exclusivamente de origem sul-asiática, sem nenhuma explicação plausível. Explicação alternativa em qualquer lugar do Mesa. Não aparece no idioma europeu nativo. Populações. Não aparece espalhados pelo Mediterrâneo ou escondido em algum canto esquecido do Cáucaso. É originário do subcontinente indiano. Ponto final. Então, quando surgiu no selado, linha materna de uma princesa inglesa, só pode significar uma coisa. Em algum momento, aproximadamente 7 gerações antes de Diana nascer, uma mulher de ascendência sul-asiática tinha casados, ou mais precisamente tinham entrado, essa linha materna direta. Uma mulher cuja existência tinha sido cuidadosamente e metodicamente alisada a história oficial até ela se tornar uma espécie de fantasma em sua própria árvore genealógica. Ela tinha um nome. Agora sabemos disso. Eliza Kewark. E por mais de 200 anos esse nome não apareceu em nenhuma genealogia Spencer que importava, em nenhuma das prestigiosas registros, em nenhuma das biografias, que se alinharam para celebrar a linhagem de Diana quando ela se casou com a família real. Ela havia sido apagada de forma tão completa e bem-sucedida que as próprias pessoas que carregavam seu DNA não sabiam que ela era a fonte dele. Então, quem era ela, essa mulher que não existiu? Eliza Kewark nasceu por volta de 1790, em uma cidade chamada Surat, na costa oeste da Índia. E se você quiser entender como uma mulher acaba apagada de uma das árvores genealógicas mais documentadas do mundo, primeiro precisa entender o lugar onde ela nasceu. Surat no final do século XVIII não era um lugar pacato e isolado. Era barulhento, era lotado. Era uma das cidades portuárias mais movimentadas de todo o subcontinente. Um emaranhado de armazéns e cais onde a brisa marítima trazia o cheiro de sal, alcatrão e caixas de pimenta índigo e algodão bruto à espera de serem carregadas em navios com destino à Europa. Comerciantes de uma dúzia de nações percorriam aquelas ruas persas, armênios, portugueses, holandeses, e cada vez mais os homens da Companhia Britânica das Índias Orientais, que chegavam famintos, ambiciosos e em busca de fazer fortuna longe das frias salas de estar de seus lares. Nesse mundo, Eliza nasceu. E é aqui que a coisa complica de uma forma bela e reveladora. Porque Eliza Kewark tinha 2 heranças, e a família mais tarde usaria uma delas como arma para esconder a outra. Preste atenção nisso porque é o ponto crucial de toda a conspiração. O pai de Eliza tinha um nome armênio Kewark, e a própria Eliza, quando escrevia, assinava suas cartas não em inglês nem em qualquer alfabeto indiano, mas em elegantes caracteres armênios. Ora, na fria lógica da sociedade colonial, esse detalhe era ouro puro, porque ser armênio era ser cristão. Ser armênio era ser, aos olhos dos britânicos, respeitável, civilizado, próximo da cultura europeia, o tipo de origem que um homem podia discretamente incorporar à sua história familiar sem muito escândalo.
Ser armênio era uma herança que você podia admitir durante um jantar. Mas eis o problema. Eis algo que uma assinatura poderia ocultar, mas o sangue em suas veias não. A linhagem materna de Elisa, aquela que carrega o DNA mitocondrial intacto de mãe para filha. Essa linhagem era do sul da Ásia. Essa era a linhagem portadora do haplogrupo R30b. Assim, enquanto o nome armênio se destacava orgulhosamente na superfície visível útil, uma meia-verdade conveniente. A verdade mais profunda jazia por baixo selada dentro de cada célula do seu corpo, esperando 200 anos para que um geneticista com um cotonete de saliva finalmente a lesse em voz alta. Pense nisso por um segundo. A história de fachada e a verdade oculta eram ambas genuinamente dela. A mentira nem sequer era totalmente uma mentira. Era uma verdade seletiva. A Armênia, sim, por parte de pai escolhida precisamente porque podia ser usada para abafar a parte que a sociedade colonial considerava inaceitável. Essa é uma forma de apagamento muito mais insidiosa do que uma simples invenção. Você não inventa algo do nada. Você simplesmente pega a metade conveniente de uma pessoa e deixa a metade inconveniente desaparecer. E agora, chegamos ao homem que entrou na vida de Eliza e mudou tudo. Seu nome era Theodore Forbes, um escocês comerciante da Companhia das Índias Orientais que chegou a Surat por volta de 1809, jovem e ambicioso, a milhares de quilômetros de qualquer pessoa que o conhecesse. E lá naquela cidade portuária úmida e movimentada, Theodore e Eliza se conheceram. A versão oficial, a versão que mais tarde seria escrita à mão, descrevia Eliza como governanta de Forbes, sua empregada doméstica, uma serva em sua casa. E talvez no sentido mais estrito do termo, esse fosse um título que alguém escreveu em algum documento. Mas a verdade sobre o que aconteceu entre eles era completamente diferente. E sabemos disso porque a verdade sobrevive. Sobrevive em seus 2 filhos, uma filha Catherine, nascida em 1812, e um filho Alexander. E sobrevive nas cartas. Porque Eliza não era uma empregada que varria o chão da casa dele. A correspondência que sobreviveu revela uma mulher que traduzia para Forbes, transitando entre línguas e comunidades que ele, sendo estrangeiro, jamais conseguiria navegar sozinho. Ela facilitou seus contatos. Ela o ajudou a fazer negócios em um lugar onde os negócios dependiam inteiramente da confiança de saber com quem falar e como falar com essas pessoas. Em uma cidade onde o sucesso ou o fracasso de um empresário se baseava em relacionamentos, Eliza era em todos os sentidos relevantes sua parceira. A porta que o abrigava era um mundo que lhe teria permanecido fechado para sempre. Por alguns anos, em Surat, esse arranjo funcionou. As crianças cresceram. A casa prosperou. E aqui está a parte que é fácil de perder de vista ao longo de 2 séculos. Por um breve período, aquilo foi algo próximo a uma família. Um homem, uma mulher, 2 crianças pequenas numa casa perto do mar. Independentemente do que constasse nos documentos, era isso que era. Mas a sociedade colonial estava mudando e mudando numa direção que não deixava espaço para uma mulher como Eliza. Eis a questão. Nos primeiros anos da expansão britânica na Índia, os relacionamentos entre funcionários da companhia e mulheres indianas eram comuns, até mesmo banais. Muitos desses homens, longe de casa por décadas, construíram vidas e famílias com mulheres locais e a sociedade em geral fazia vista grossa. Mas com o passar das décadas, as regras se tornaram mais rígidas. O império se tornou mais inflexível, mais obcecado com a hierarquia racial, mais determinado a traçar linhas duras entre governante e governado, entre europeu e indiano, entre o que era respeitável e o que arruinaria as perspectivas de um homem. E à medida que a carreira de Theodore Forbes avançava conforme ele subia em direção ao prêmio de uma sociedade em Bombaim, o tipo de posição que poderia tornar um homem rico e estabilizado para a vida toda, os cálculos em torno de Eliza mudaram. Um sócio em ascensão com uma fortuna pela frente não podia se dar ao luxo de ter uma complicação doméstica. Uma companheira de sangue indiano, por mais que tivesse ajudado a construir aquela fortuna, por mais anos que tivessem passado juntos, por mais filhos que tivessem tido,
ela se tornara na brutal aritmética da época um fardo, um obstáculo ao tipo de vida que a sociedade de Bombaim lhe permitia ter. E assim Theodore Forbes fez sua escolha. Ele a deixou. Deixou Surat, deixou Eliza e deixou seus filhos naquela cidade portuária e foi construir uma nova vida sozinho em Bombaim, uma vida respeitável, uma vida social, a vida de um executivo em ascensão. E acredite, ele nem sequer lhe contou pessoalmente. Não se sentou à sua frente para explicar. A mulher que havia traduzido o mundo dele para ele era agora uma pessoa com quem ele só podia falar por meio de intermediários, como uma dívida sendo quitada discretamente, como um capítulo sendo encerrado antes que alguém importante pudesse lê-lo. Agora pense nisso por um segundo. Pense no que teria significado ser Eliza naqueles meses. O homem que compartilhara sua cama seus anos e seus filhos era de repente um silêncio do outro lado de um muro que ela não conseguia escalar. Ela ainda estava na mesma cidade. Ela ainda estava viva, ainda criando as duas crianças que tinham concebido juntos. E as mensagens que chegavam até ela agora eram indiretas, filtradas, oficiais, a linguagem dos acordos em vez do afeto. Ela deve ter entendido muito rapidamente o que estava acontecendo. Uma mulher tão perspicaz. Uma mulher que entendia os homens, os humores e a política de um porto comercial o suficiente para ser útil a um mercador também teria lido isso. Ela teria sabido o que significava quando a carta parou de chegar em suas mãos. E é aqui que a história deixa de ser algo que você analisa e se torna algo que você sente. Porque depois que Forbes se foi, depois que os anos se passaram e o próprio homem morreu, um pacote de cartas veio à tona. Longe dali, na Escócia, na propriedade da família, em meio aos papéis e pertences que acompanham a morte de um homem, alguém encontrou um pequeno maço de correspondências escritas em uma caligrafia que ninguém naquela fria casa do norte conseguia ler. Caracteres estranhos, caligrafia desconhecida. Cartas que cruzaram um oceano e sobreviveram ao homem a quem se referiam, guardadas em uma gaveta como uma porta lacrada que ninguém se dava ao trabalho de abrir. Eram as cartas de Eliza. E quando gerações depois foram finalmente traduzidas, eis o que revelaram. Eliza não sabia escrever em inglês ou não sabia escrever bem o suficiente para isso. Então ela fez o que as pessoas daquele mundo faziam. Enquanto os preparativos para o futuro das crianças eram feitos, enquanto as decisões eram tomadas sobre para onde elas iriam e o que aconteceria com elas, Forbes administrava tudo à distância por meio de intermediários pelas mãos de outras pessoas e por meio de cartas de outras pessoas, como se escrever diretamente para Eliza fosse algo que um homem em sua posição não pudesse mais fazer. Ela encontrou um escriba parsi em Surat, alguém que pudesse transcrever suas palavras para o papel. E ela ditava para ele no inglês hesitante e truncado de uma mulher falando uma língua que nunca lhe pertenceu completamente. E então, na parte inferior de cada carta, na única caligrafia que conseguia formar com a própria mão, ela assinava seu nome em armênio. Mais uma vez, aquele detalhe e o fio armênio entrelaçado no ato mais íntimo que ela praticou assinar o próprio nome em um apelo pela filha. Porque era isso que essas cartas representavam, apelos. Carta após carta, a mesma dor por trás das palavras cuidadosamente ditadas. Ela queria ver a filha. Catherine seria tirada dela e enviada através do mar para a Escócia, um país que Eliza nunca tinha visto e jamais veria, para ser criada por pessoas que Eliza jamais conheceria, em um mundo que já havia decidido que sua mãe não pertencia a ele. E Eliza, sabendo disso, sabendo que não podia impedir, pediu a única coisa que lhe restava pedir, ver a menina mais uma vez, segurá-la uma última vez, antes que o navio a levasse ter uma última hora com a filha que carregara, alimentara e criara naquela casa perto da água. Imagine escrever isso. Imagine dizer essas palavras a um estranho para que ele as escrevesse para você em um idioma que não era o seu, porque a única pessoa que precisava ouvi-las havia parado de escutar. Imagine assinar seu próprio nome em um pedido para se despedir do seu filho e depois esperar dia após dia por uma resposta que você já suspeitava que nunca seria a que você queria. E não foi.
Quando Theodore Forbes morreu no mar em 1820, os documentos que regularizaram seus assuntos deixaram a forma final da situação brutal e friamente clara. Em seu testamento, Eliza, a mulher com quem ele havia vivido a mãe de seus filhos, a parceira que traduzia seus negócios e facilitava sua travessia por um país estrangeiro, foi mencionada como nada mais do que sua governanta, uma empregada doméstica, um item de linha. E Catherine, a filha deles, a menina com o sangue da mãe correndo silenciosamente em suas células, foi descrita como sua suposta filha natural. Suposta natural. O vocabulário cuidadoso e desumanizador de uma sociedade que tinha palavras para crianças como ela, palavras criadas para mantê-las à distância de qualquer coisa que pudessem herdar de qualquer nome que pudessem reivindicar. E então veio a separação exatamente como Eliza temia. 8 anos de idade. Essa era a idade de Catherine quando a colocaram em um navio. 8 anos. Tirada do único lar que conhecera, do calor do barulho e dos cheiros da cidade portuária, da mãe que implorara em carta após carta apenas para vê-la mais uma vez, e enviada para o outro lado do mundo, para um país cinzento cheio de estranhos que compartilhavam o sangue do pai, mas nenhum do da mãe. Ela cresceria na Escócia, seria transformada em alguém novo, e nunca mais veria Eliza. Nem uma vez sequer. A despedida que Eliza implorou, não sabemos ao certo se ela a recebeu. A frase que permanece nessas cartas é o pedido, não a resposta. Eram 2 crianças, lembram? Catherine tinha um irmão, Alexander. E aqui está o detalhe que agrava ainda mais a situação. Alexander também foi enviado para a Escócia. Também foi arrancado do seu mundo e jogado no frio. Mas Alexander, como se viu, não suportou. Ele sentia saudades de casa. Saudades daquelas que só uma criança arrancada de tudo pode sentir. Um anseio profundo e inextinguível pelo lugar, pelo calor e pela vida que lhe foram tirados. E assim, por fim, o mandaram de volta para a Índia, de volta para casa. Mas não a menina, eles ficaram com a menina. Pense nisso por um segundo. O menino que não conseguia parar de lamentar a perda da Índia foi devolvido a ela. E a filha aquela que carregava aquele antigo fio materno, aquela cujas células continham um marcador que um dia surpreenderia um geneticista 200 anos no futuro, era ela quem eles mantinham por perto. Era ela que ficava na Escócia, permanecia na família, era preservada, remodelada e incorporada a uma nova identidade, até que a Índia dentro dela se tornasse algo de que ninguém falava, e com o tempo, algo que ninguém sequer se lembrava. O fio condutor que levaria geração após geração, filha após filha, até chegar a uma mulher que o mundo inteiro um dia conheceria por um único nome. Esse fio permaneceu naquele país frio. Sobreviveu justamente porque se recusaram a deixá-la voltar para casa. E Catherine cresceu. Ela cresceu na Escócia e fez o que a sobrevivência exigia dela. Aprendeu a viver como se a Índia nunca tivesse existido. Como se nunca tivesse existido uma cidade portuária. Nunca tivesse existido uma mãe ditando cartas a um escriba, Parsi. Nunca tivesse existido um adeus implorado do outro lado do oceano. Ela se casou e se casou bem da maneira como uma moça cuidadosamente acolhida na família certa deveria ser. E ao casar-se bem, ao tornar-se respeitável, ao tornar-se aceitavelmente e inquestionavelmente uma deles, ela carregava consigo algo que nenhum deles conseguia ver e que ela mesma quase certamente não compreendia. Em cada célula do seu corpo intocada e inalterada, ela carregava Eliza. Ela carregava o marcador. Ela carregava a carta lacrada que nenhum testamento, nenhum navio, nenhuma reetiqueta, nenhum silêncio de 2 séculos jamais poderia abrir, editar ou apagar. E assim passou como sempre passa silenciosamente, invisivelmente de mãe para filha. De Catherine passou de geração em geração, cada mulher a transmitindo sem jamais saber que a possuía. Como se transmite a cor dos olhos sem querer. Viajou ao longo dos anos, através de uma filha e depois da filha dela, até chegar a uma mulher chamada Ruth, e de Ruth para uma mulher chamada Frances.
e de Francis, em 1º de julho de 1961, nasceu uma menina. Deram-lhe o nome de Diana. Diana Frances Spencer. E dentro daquele bebê, nas mitocôndrias de cada célula, estava o fio condutor que levava diretamente a uma cidade portuária na costa oeste da Índia. A uma mulher que assinava suas cartas em alfabeto armênio e implorava para ver seu filho uma última vez. Agora aqui está a parte que realmente deveria te fazer parar. Porque quando esses resultados chegaram, quando a ciência finalmente se pronunciou, alguém precisava contar para a família. E uma das pessoas que soube foi a própria tia materna de Diana, uma mulher que viveu a vida inteira imersa na história da família, a história armênia, a história respeitável transmitida em mesas de jantar por 200 anos. E sua reação não foi de horror, não foi de vergonha, foi de deleite, surpresa e genuína alegria ao pensar que havia ascendência indiana na linhagem, que essa mulher oculta sempre estivera ali. Pense no que isso significa. Por 2 séculos, essa família carregou o DNA de Elisa em seus corpos, enquanto transmitia uma história que a apagava. A verdade biológica e o mito familiar coexistiram nas mesmas pessoas durante 200 anos. As células contavam uma história, a mesa de jantar contava outra, e ninguém conseguia perceber a contradição, até que um laboratório em Edimburgo forçou as duas a finalmente se encontrarem. E veja só, depois que a cortina se abriu, as ironias continuaram se acumulando. Porque muito antes de tudo isso, os guardiões das grandes genealogias, as pessoas cuja profissão se resume a linhagens sanguíneas, já haviam declarado algo extraordinário que Diana, a noiva que se casou com um membro da monarquia, na verdade carregava mais sangue real inglês do que o príncipe com quem se casou. A linhagem chegou até ela através dos intrincados descendentes ilegítimos das amantes de um antigo rei, através de duques cujos títulos provinham de casos amorosos e não de casamento. Ela também descendia de uma trágica rainha escocesa. A família real à qual ela se juntou tinha um sobrenome que era alemão, até que discretamente mudaram seu nome para Windsor em um século mais conveniente. Assim, a mulher que o establishment acolheu como a forasteira, aquela cuja família passou 200 anos escondendo um ancestral de uma cidade portuária para parecer suficientemente europeia, estava pela fria aritmética das linhagens sanguíneas mais enraizada na antiga linhagem real desta ilha do que no próprio trono. Mas o marcador é o que desfaz tudo. Porque esse fio não parou com Diana. Passou mais uma vez de mãe para filho, para seu filho mais velho, o futuro rei. Ele o carrega. A mesma assinatura rara que começou em Gujarat no corpo de uma mulher cuja existência a família fingiu ignorar por gerações agora, reside nas células de um homem destinado a usar a coroa, tornando-o muito provavelmente o primeiro monarca britânico, com ascendência indiana, comprovada por linha materna. Os primos vivos que foram testados mostraram apenas um leve traço de ancestralidade sul-asiática, em termos gerais, algo em torno de 1% da mesma forma que 7 gerações diluem tudo, exceto a única coisa que não se dilui. E essa única coisa, o fio mitocondrial, a carta lacrada termina aqui. Porque ela só passa de mãe para filha. Um rei não pode transmiti-la. Então a lápide de Eliza, que sobreviveu a um testamento, uma separação, um oceano, uma mudança de nome e 200 anos de esquecimento cuidadoso, não passará para seus filhos. Ela viaja até ele e seu irmão e então se cala. O fio que se recusava a morrer porque se recusavam a deixar sua filha voltar para casa, finalmente suavemente chegará ao fim. Então é isso que essa história realmente nos deixa. Não é uma curiosidade interessante sobre um haplogrupo. Não é uma informação sobre a realeza para uma noite de quiz. O que o DNA revelou foi toda uma arquitetura da vergonha à aritmética colonial que decidia cujo sangue era um fardo e cujo sangue era uma vantagem à simples troca de uma palavra em um registro para tornar uma mulher aceitável, o cálculo brutal que devolvia um menino em luto, mas mantinha uma menina útil. Tudo aquilo era uma mentira encoberta sobre um ser humano. Elisa era real. Ela amava. Ela traduzia. Ela negociava. Ela implorava.
E o império que precisava se livrar dela podia apagá-la do papel, mas não podia alcançar a cela. Não podia tocar no único registro que ela deixou com a única tinta que não pode ser alterada: sua própria filha e a filha de sua filha, até chegar à mulher mais fotografada de seu século e mais adiante a um futuro rei. Tentaram fazê-la desaparecer. A ciência tornou impossível esquecê-la. E talvez essa seja a silenciosa justiça disso. Aquilo de que se envergonhavam foi justamente o que sobreviveu. Enquanto isso, a mentira que inventaram para substituí-la é a parte que agora está se desfazendo nas mãos de todos. Por isso quero ouvir a sua opinião. Se uma única palavra em um registro empoeirado pôde esconder uma mulher como Eliza por 2 séculos, esse foi o seu próprio DNA que finalmente a trouxe de volta. Então, cuja história você acha que ainda está enterrada neste exato momento, aguardando nas células de algum descendente vivo, por um teste que ainda não foi realizado? Deixe um comentário dizendo qual linhagem sanguínea oculta de uma figura histórica você gostaria que a ciência desvendasse em seguida, e quem você acha que o mundo poderia encontrar escondida dentro dela.